Tarde, tão tarde te amei, tão longe de ti andei, tão longe que me perdi. Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos a inspiração que possa vir do Teu Espírito sobre cada um de nós. Dai aos meus lábios, a minha inteligência, a graça de anunciar a Tua palavra. E dai aos ouvintes a unção necessária para acolher no seu coração, nos seus ouvidos e na sua inteligência. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós. Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12, para que ficassem com ele, e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Constituiu assim os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Marcos, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho, irmãos, começa hoje, falando que Jesus subiu ao monte, e Lucas 6 vai falando que Jesus subiu para orar, é um paralelo a esse Evangelho. Subiu para rezar, falar com o Pai, e ao passar um grande tempo em oração, ele decidiu a quem ele ia escolher. E fala numa outra tradução que escolheu os que ele quis. Vamos tentar mastigar um pouquinho esse primeiro versículo. Primeiro, antes de qualquer decisão importante, nós devemos tomar, segundo, uma vida de oração. Nós não podemos ter uma ideia genial e colocá-la em prática porque é uma ideia genial. Às vezes o demônio também inspira ideias geniais, até para as pessoas mais santas. Por exemplo, Santa Gema Galgani, uma santa que eu estou estudando a vida dela já há um tempo, e o demônio aparecia para ela, e ela já estava muito fraca, e aparecia para ela às vezes em forma de Jesus, e mandava ela se flagelar mais ainda, para que ela morresse antes do tempo e da missão dela ser cumprida. Então devemos, pela vida de oração, discernir o que é inspiração de Deus, e o que é inspiração nossa, e o que é inspiração, de fato, do demônio. Porque são esses três espíritos que agem em nós. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, o espírito maligno, e é a nossa tendência humana, a nossa carne. Como fala o Padre Pio, o maior inimigo do homem, sem dúvida, é a carne, não é nem o demônio. Então fala aqui que Jesus, ao subir ao monte, ele escolheu, após descer, os que ele quis. Ou seja, a escolha do Senhor, os critérios não são os critérios humanos, porque se for olhar a relação dos 12, cada um era pior do que o outro, de temperamento, de pessoas duras, fechadas, egoístas, orgulhosas. Não seria alguém que daria para abrir uma empresa, porque a confusão ia ser grande. Ia ser tapa do começo ao fim do trabalho. Mas Jesus juntou esse povo fraco, pecador, para mostrar que quando ele escolhe, é ele que realiza a obra. Por isso que quando nós olhamos para os santos, e nós admiramos e veneramos, isso é muito belo, porque nós reconhecemos o que Deus fez na vida deles. É como fala São Paulo, que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. E é isso a vida dos santos, a vida, de modo especial, dos apóstolos. Pessoas simples, pessoas pobres, alguns não tão pobres, classe média, porém, todos eles foram poldados e foram transformados naquilo que Deus queria para eles. E é isso que a escolha de Deus faz em nós, quando Deus nos elege. Deus nos elege sabendo de todas as nossas mazelas, as nossas tendências e fraquezas pecaminosas, mas Ele vai nos lapidando, nos fazendo passar por uma via, pelo nosso purgatório na terra.
Às vezes permitindo a doença, permitindo a morte de um parente, permitindo uma tribulação, permitindo uma crítica, uma calúnia, uma perseguição, um enfado de um vizinho, seja o que for, um problema mesmo em casa. Tudo isso vai nos purificando e nos fazendo segundo o coração de Cristo. Então, qual foi o critério que Jesus usou para escolher a vida de oração? Então, todos os eleitos, você é um eleito de Deus. Você pode bater forte no seu peito e dizer, de fato eu sou eleito por Deus, porque Ele me quis. Todo batizado, ele é eleito por Deus para a santidade, para ser feliz. Continuando o Evangelho, fala assim, foram até Ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12, para que ficassem com Ele. Essa primeira passagem também é importante. Os apóstolos, quando foram chamados, eles não foram logo em missão. Eles foram formados por Cristo. Muitas vezes nós temos a tentação, e às vezes também a alegria, a motivação de, ao ter uma experiência com Deus, já querer pregar para várias pessoas. Isso é bom, um desejo, mas nós devemos conter um pouco esse desejo, de pregar para multidões, para muitas pessoas. Por quê? Quando nós iniciamos, a nossa fé não está madura. Nós podemos até evangelizar pessoalmente, um a um, mas nós não podemos querer ser formador de opiniões, porque a nossa fé está ainda imatura, está em processo de formação. E nós podemos ensinar muita coisa errada, sem maldade nenhuma para as pessoas. Então os apóstolos passaram muito tempo com Jesus, e Jesus ia ensinando a cada passo a ele. Quando Jesus contava algo para a multidão que a multidão não entendia, Jesus explicava pessoalmente para os apóstolos. Chamava eles no canto, ou eles mesmos perguntavam a Jesus, Jesus explicava. Então, para que você seja um bom pregador, você precisa primeiro deixar-se ser formado pela vida de oração, mas também você precisa ler bons livros católicos, porque é triste um ministro da palavra que é preguiçoso para ler, ou então, mesmo que seja preguiçoso, tem que vencer a preguiça. Senão vai ensinar muita besteira ao povo e vai matar o povo de Deus com a palavra. São Pedro fala, na segunda carta de São Pedro, que muitos usam a palavra de Deus e usam para a perdição. E às vezes nós podemos, não tendo essa formação apropriada, nós podemos perder muitas almas. E esse é o cuidado. Como fala o Evangelho, então Jesus constituiu o grupo dos 12 para que ficasse com ele. Então, a primeira parte é a formação. Nós precisamos deixar que Cristo nos forme e vá poldando, vá arrancando aquilo que em nós ainda faz parte do nosso homem velho. Aí depois, por que Jesus forma? Para nos enviar. Enviá-los a pregar com autoridade. A nossa pregação não pode ser uma pregação só de falar e encher o saco do povo. E deve existir uma autoridade sobre a nossa pregação. E quem dá essa autoridade? O Espírito Santo. Então, quando eu prego, quando você prega, quando você anuncia a palavra, os demônios de fato devem ir embora. As pessoas que estão em pecado devem se arrepender, devem chorar, devem querer mudar de vida. As pessoas não podem sair, depois que você conversa com elas, evangeliza, querendo se matar, se desesperar, entrar numa depressão. Não. Você deve levar a pessoa a uma experiência profunda do amor de Deus, a tal ponto que ela começa a ter nojo do pecado dela e quer deixar o pecado. Não é o moralismo que nos arrasta a Deus, é uma experiência profunda com esse amor. Quem se sabe amado por Deus não escolhe pelo pecado, escolhe pelo amor. Vai falando também a lista dos 12. E algo que eu queria só para terminar o Evangelho. No final fala assim, e Judas Iscariotes é aquele que depois o traiu. Você foi eleito por Deus, seu nome está na lista do coração de Deus. Eu creio que nenhum de nós quer no final da vida, no dia do juízo, ouvir essa frase. E o Kelvin, que era conhecido como Kelvin Marx, era aquele que traiu Jesus. Que nós não possamos estar na história eterna, não só na história aqui, na história eterna, como aquele que foi escolhido por Deus e negou. Isso vai ser muito triste no dia do juízo. Então, que nós possamos
Pedir ao Senhor a graça da perseverança. A cruz está pesada? É sinal que está dando certo as coisas. Se está maneira, é sinal que nós não entendemos ainda o que é o Evangelho. A cruz pesa, mas como fala São Luís Grignion de Montfort, a cruz com Nossa Senhora, ela é doce, ela não é salgada. Nós devemos desejar a cruz, porque ela é a porta para entrarmos no céu. Amém.